Vamos lá, vocês já podem colocar, tá? Nome e número. De preferência, número primeiro. E vamos logo adiantando. O que a gente tem para hoje? Né? A gente tinha começado um capítulo que a gente estava falando um pouquinho sobre gêneros, né? De filmes, né? Gênero de cinema. E a gente tinha começado a discussão sobre o texto, né, do nosso capítulo, que era o texto sobre um livro, uma obra do Stephen King, que é It, a Coisa. Né? Até a Letícia resumiu um pouquinho para a gente, né? Do que se trata a história. Hoje a gente vai analisar o texto e a gente vai responder aqui as perguntas, tá? Então, em termos de gramática, hoje vai ficar um pouquinho suave, não vai ter muita gramática não, tá? A gente vai mais ganhar vocabulário, discutir o texto, tá bem? Eu até aconselho você, né, sempre que a gente discute um texto e está fazendo tradução, é bom você ir tomando nota, vai anotando palavras, anotando expressões, sempre muito útil. Então, nós vamos ficar hoje por hoje, né, vamos começar na página 35 e página 36. Não dormiu, Stephanie. Então, acho que você hoje também não vai, porque a gente vai ler agora, de fato, o texto, né, dessa lenda, né, de Pennywise, né, que é aquela entidade, né, aquele espírito que se alimenta da alma das crianças, né? Vamos lá. Todo mundo, página 35, tá? O título é o seguinte: Stephen King's It. Plot Summaries. Ou seja, It de Stephen King, né, o autor, e fala assim, plot summaries. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui summaries, pessoal, quer dizer, tipo, resumo, tá? É só lembrar, summaries, lembra sumário, né? Summary, sumário, parece. Então, quer dizer, tipo, resumo. Ou você pode colocar sinopse, você até pode trazer, se você quiser, como sinopse, certo? Tá, pois pega o lençol, Isabelle. Então, vamos começar. Então, aqui a gente se trata, pessoal, de três sinopses diferentes. É o mesmo filme, mas aqui a gente tem três textos diferentes falando sobre o filme. O primeiro diz o seguinte: a gente vai lendo aos pouquinhos e a gente vai traduzindo ele aos pouquinhos, tá? O primeiro summary diz o seguinte: In a town of Derry, the local kids are disappearing one by one, leaving behind blood remains. Primeira frase, vamos traduzir aos pouquinhos. Primeira frase diz o seguinte: em uma cidade, né? In a town, town é sempre cidade ou cidadezinha, tá? In a town of Derry, numa cidade de Derry. Lembrando, Derry, pessoal, aqui não é uma cidade real, tá? Como a gente tá falando de uma ficção, de um filme, essa cidade aqui ela foi criada pelo próprio autor. Então, numa cidade de Derry, the local kids, ou seja, as crianças locais, are disappearing, né? A gente viu a palavra disappear no capítulo passado, né? Disappear é desaparecer, né? As crianças estavam desaparecendo um por um. Inclusive, eu queria só dar um destaque para essa expressão, one by one. Vou deixar aqui no chat. One by one. Que significa um por um. É uma expressão muito comum, tá? Para quem gosta de ler texto, você vai ver muito isso, né? Um por um é one by one. Muitas vezes esse one by one é colocado no sentido de um pouquinho, né? Um pouquinho de cada vez. Também pode ter essa tradução, é uma expressão, né? One by one. Então, na cidade de Derry, as crianças locais estão desaparecendo de uma por uma. Leaving behind bloody remains. Deixando para trás rastros de sangue, né? Ou então rastros sangrentos. Então, o que é que a gente já tem? A gente já tem a primeiro começo da sinopse, a gente já sabe do que se trata. Desaparecimento de crianças, e elas deixavam rastros sangrentos. Aí continua, né? In a place known as the Barrens, a group of 7 kids are united by their horrifying and strange encounters with an evil clown, tá? And their determination to kill it. Traduzindo. Então, em um lugar conhecido como The Barrens, também provavelmente ele é ficcional esse lugar, né? The Barrens, um grupo de 7 crianças, né? A group of 7 kids estão unidos, are united by the horrifying and strange encounters, né? Estão unidos pelos seus encontros horríveis e estranhos com um palhaço do mal, né? The Evil Clown, né? Até a gente tinha falado, foi curiosamente, no capítulo passado a gente tinha falado a palavra palhaço, uma coisa assim. Alguém deu a resposta que era clown. Então, clown, palhaço, tá? Então, eles se encontram, dá pra ver que essa espécie que eles estão se encontrando é um palhaço do mal, né? Evil clown. Inclusive, né, vendo aqui como tudo que a gente estudou sobre adjetivo, a gente consegue perceber aqui no texto, né?
A gente tem evil, que quer dizer mal, está posicionado antes do sujeito, né? Quer dizer, antes do substantivo. A mesma coisa foi para falar dos encontros, né? Que são encontros assustadores e estranhos. E aqui eles falam pelo contrário, né? Horrifying and strange encounters, né? Invertendo a ordem. Pronto, então, eles têm esse encontro, né, com esse palhaço do mal e sua determinação de matá-lo. Então, a gente já percebe que o objetivo das crianças, né, desse grupo de 7 crianças, é matar esse palhaço do mal. Essa é a primeira. Professor. Oi. Pois não. Uma pergunta. Shapeshift pode ser substituído por metamorfo, na tradução? Qual a palavra? Shift? Shapeshift. Você quer dizer? Shift. Coloca no chat, eu acho que está querendo dizer isso aqui, né? Até isso aqui, né? Ó. Shift. É isso? Que shift mesmo? Shapeshift. Mas isso é uma adaptação. A tradução de metamorfo, na verdade, essa tradução não é tradução precisa, porque se você perceber, shapeshift é uma junção de duas palavras. Shape, em português, quer dizer forma, ou formato, né? E shift quer dizer mudança, ou troca. Então, que troca de forma, ou que se transforma. Para adaptar a tradução, você pode colocar metamorfo, né? Porque metamorfo é quem troca de forma, tá? Mas não é uma tradução 100% literal, né? Se eu fosse ser bem literal, seria troca de forma. Mas é questão de tradução, tá? A gente sabe que tradução a gente adapta muita coisa. Inclusive, é por isso que o botão do computador, não sei se vocês já perceberam, o nome daquele botão do computador, Shift, ele tá ali para trocar as letras da maiúscula para minúscula. Né? Você pode perceber, esse Shift, você aperta Shift, aperta no número, na letra, e ele fica maiúsculo. Então é daí que vem esse Shift, que é troca, ou substituição, qualquer coisa que dê essa ideia. Então vamos lá, esse foi o primeiro, tá? A gente tem o segundo, Summaries, que diz o seguinte: After recent cases of disappearing local kids in Natal of Derry, Maine, né, follows a group of kids dubbed the Losers Club in summer of 2089, tá? And the discovery and scary encounters of a shape-shifting demonic entity. Note to return every 27 years and press on your own personal fears. Nossa, bem grande isso daqui. Vamos trazer só o começo. Aí depois eu pergunto para vocês, tá? Diz assim: depois de casos recentes de desaparecimento de crianças locais da cidade de Derry, né, cidade imaginária, que fica em Maine, provavelmente Maine também é uma cidade imaginária, né, a coisa, segue um grupo de crianças denominados The Losers, né? The Losers Club. Só pelo nome, Losers Club. O que significa isso? Vem da palavra lose, tá? Isso, vem da palavra lose, que é perder. Perdedores. Isso, boa. No caso, ela é um derivado da palavra lose, que é a palavra perder. Então, Losers Club, literalmente, é o clube dos perdedores, né? Só a gente lembrar que isso tem muito a ver com o que a gente estava estudando no capítulo passado, que era sobre a questão de transformar a palavra através de sufixos e prefixos. A gente tem lose, que vem do verbo perder. A partir do momento onde eu escrevo loser, a gente aprendeu que esse ER no final, ele dá geralmente uma ideia de profissão ou de quem pratica aquela ação. Então, se lose é perder, um loser é um perdedor, é alguém que perde frequentemente, né? Então, a própria palavra loser, ela é uma palavra derivada, né? Que foi formada através de um prefixo, de um sufixo. Então, vamos lá. Então, esse clube, né, das crianças é denominado de o clube dos perdedores. Ela continua, in the summer, né, no verão de 1989. Eu queria dar uma dica agora de pronúncia para vocês, né? Em inglês, não sei se vocês já viram falar isso, em inglês, quando a gente está falando de anos, eles tendem a não pronunciar o ano inteiro. Por exemplo, em português, como é que a gente lê esse ano? A gente lê assim, 1989. Em inglês, eles tendem a falar 1989, porque para eles é mais fácil. Então, é muito difícil ver um nativo pronunciando um ano, falando 1989. Eles geralmente vão quebrar o número em dois, né, quebram em dois pedaços e pronunciam separadamente. Então, sim, então geralmente eles não vão pronunciar 1989, vai ficar 1989. É por isso que eu pronunciei, quando eu estava lendo, eu pronunciei literalmente 19, que é 19, 89, que é 89. Então, 1989 quer dizer 1989.
Isso quer dizer que eu não posso falar o número inteiro? Você pode, tá? Inclusive, se você fosse pronunciar esse número inteiro por extenso, seria assim: 1989. Olha o tamanho que ficou o número, né? Isso explica por que eles preferem pronunciar assim, porque fica mais curto. Muito mais rápido tu falar 1989 do que tu falar 1989. Convenhamos, tá? É muito mais fácil. Isso se aplica, por exemplo, nós estamos no ano, por exemplo, de 2020. Geralmente, eles não vão falar 2020. Não, vai ser 20, 20, 20. E assim vai. Eu tenho, sei lá, pegar mais exemplos. 1900. Me dê uma data, bota aí no chat uma data. Um ano aí, passado. 1800, 1900, qualquer coisa do tipo. Pode ser bem aleatório, tá? Joga no chat. Pronto, 1974. Presta atenção como é mais rápido, né? Se eu fosse pronunciar por extenso, ficaria assim: 1974. Olha aí, olha o tamanho da palavra. Geralmente, eles vão, para ficar mais prático, eles falam 1974. 19, 74, 74. Muito mais fácil. Pronto, vamos lá. Para frente. Até me perdi, né? Pronto, então, o ET segue um grupo de crianças denominado Grupo dos Perdedores no verão de 1989. E os seus encontros, e descobrem os seus encontros assustadores com uma shape-shifting demonic entity, que no caso é uma entidade demoníaca metamorfa. Né? Vamos colocar a tradução que vocês colocaram. E eles têm encontros, né, com essa entidade demoníaca metamorfa, melhor dizendo. Que seria shape-shifting. E lembra, aqui tá diferente, tá? Tá escrito shape, tracinho, shifting. Shape-shifting. Como se fosse composto mesmo. A gente de novo percebe, né, a ordem dos adjetivos, né? Todos os adjetivos estão antes, né? Shape-shifting, demonic e o substantivo depois. Entity, né, que é entidade. Então, a entidade demoníaca metamorfa. Pronto, aí depois ele continua. Essa entidade, né, é conhecida por retornar a cada 27 anos e se alimentar dos seus medos pessoais. Né? Eu queria só fazer uma observação na palavra every, tá? Tem uma parte que fala assim, every 27 years, né? A palavra every, pessoal, geralmente a gente traduz ela como todo, tipo, every day, todo dia, every month, todo mês, every year, todo ano. Mas às vezes a palavra every a gente traduz como cada. Vou até deixar aqui no chat para você. Every pode ser tanto todo, como também pode significar cada. Então quando ele fala every 27 years, eu estou literalmente dizendo a cada 27 anos, e não todo 27 anos, né? A cada 27 anos. Então a gente tem essas duas traduções para a palavra every. Então, a cada 27 anos, ele retorna para se alimentar, né, dos medos pessoais. Foi aquilo que eu falei na aula passada. É um espírito, né, conforme a lenda lá desse bicho. E everyday pode ser tanto todo dia, como também cada dia, tá? Inclusive, foi bom ter colocado esse exemplo, porque, assim, algumas pessoas... Tem duas palavras em inglês que, às vezes, confundem bastante as pessoas, que é a palavra every e a palavra whole. Vocês já viram essas duas palavras, every e whole? Every a gente já viu, a gente acabou de ver, né? Não tem como mais whole. Vocês já viram essa palavra whole? Ela também significa todo. Sim. Pois é, muita gente confunde o uso de every com o uso de whole, tá? Qual é a diferença? Every, geralmente você usa para falar de um conjunto de coisas. Quando eu falo assim, every day, eu estou falando todos os dias. É como se fosse no plural, é um conjunto de dias, né? Todos os dias, né? Every day. Embora pareça estar no singular, mas a gente traduz como todos os dias. A palavra whole, ela também significa todo. É tanto que se eu escrever assim, whole day, significa todo dia também. Só que o sentido da palavra whole é de uma unidade só. Eu estou falando de um dia só como um todo. Então, todo o dia, eu estou falando das 24 horas do dia. Mas eu não estou falando de todos os dias ou de a cada dia. É como se fosse assim, o every a gente usa para falar de várias coisas e o whole a gente usa para falar de uma coisa só. Então, every day, todos os dias. Whole day, todo o dia. Entendeu? Tem essa diferença. Muita gente, às vezes, confunde quando vai usar o every e quando vai usar o whole, tá? Pronto, se eu quisesse escrever assim,
Deixa eu pensar uma palavra. Fácil, né? Every cookie. Every cookie, eu vou colocar outro exemplo com a palavra whole. Whole cookie. As duas a gente meio que traduz da mesma forma, né? Todo biscoito, tá? Só que every cookie dá a ideia de que eu tô falando de cada biscoito. Certamente eu tenho vários aqui na minha frente, e quando eu falo every cookie, eu tô falando de cada um deles, né? Cada biscoito. Então, quando eu falo whole cookie, eu tô falando de um biscoito específico como um todo. Então, todo o biscoito, tá? A diferença é questão de semântica, né? Uma diferença muito leve de significado, de sentido. Mas vamos lá. Pronto. A gente terminou. Vamos para a última sinopse. A última sinopse diz assim: When young children in a little town of Derry, Maine, goes missing, a group of 7 kids find out that the killer is not a man. Traduzindo é o seguinte: quando um grupo de crianças jovens, né, um grupo de jovens, pode ser traduzido assim, numa pequena cidade de Derry, como a gente já viu, Derry é uma cidade imaginária, que fica na região de Maine, que também é imaginária, começam a desaparecer. Um grupo de 7 crianças find out, quer dizer, descobrem, né? Descobrem que o assassino, né, killer, que é assassino, não é um homem. Aí ele continua: The killer is the evil clown Pennywise who can shape-shift into thing you are the most afraid of. Traduzindo. O assassino é um palhaço Pennywise. A gente geralmente não traduz a palavra Pennywise, né? Pennywise é o nome da entidade maligna que, no caso, se transforma e se alimenta dos seus medos. Então, esse palhaço é Pennywise, tá? É como se fosse o nome dele. Então, o assassino é um palhaço Pennywise maligno que pode transformar, né, shape-shift, como a gente já viu, né, pode mudar a forma para a coisa que você tem mais medo, né? The thing you are most afraid of, a coisa que você tem mais medo. Continua. The kids, also known as the Losers Club, decide to fight and kill it. Então, um grupo de garotos, de crianças, né, também conhecidos como o grupo dos perdedores, decidem lutar e matá-lo, né, matar a coisa. But how can you fight something who knows all your biggest fears, né? Como você pode matar alguma coisa que você está travando? Travou quando, Guilherme? Agora? Mas agora você está me ouvindo? Pronto, agora tá falando travadinha, tá? Mas a última frase, a tradução é a seguinte: mas como você consegue lutar contra alguma coisa que conhece todos os seus medos? Né? Aí pronto, aí termina a terceira sinopse. Em resumo, todas elas falam um pouquinho da mesma coisa. Que eles são garotos, conhecidos como o grupo dos perdedores, que eles vivem numa cidade imaginária chamada Derry, que eles estão ali para caçar uma criatura, né, que assassina crianças, que mata crianças, que é chamada de It. Inclusive, eu queria até fazer uma observação para a tradução de It. Vocês sabem que It é um pronome, né? Você tem lá os pronomes I, you, he, she, it. Engraçado que a tradução, quando os tradutores foram pegar o título do filme em inglês e traduzir para o português, eles traduziram como a coisa. Mas tu para pensar, it não tem tradução nesse sentido. Porque it, a gente sabe que é um pronome que a gente usa para falar de coisas e de animais. Então, por que não traduziram como ele, em vez de a coisa? Então você percebe que a tradução para o português ficou totalmente, assim, bem diferente da intenção do cara que queria falar. Então, às vezes tem essas questões. Né? Algumas palavras não são perfeitamente traduzíveis. Por isso que ficou traduzido como a coisa. Mas é um pouco estranho, né? Para traduzir it, a coisa, não faz muito sentido. Por isso aí, vamos para frente, né? Pronto, aqui a gente tem a proposta da aula de hoje, que é a gente pegar esse texto e a gente interpretá-lo, né? A gente buscar as respostas para as nossas perguntas. Vamos lá, questão de interpretação. A primeira questão diz o seguinte: What type of movie are the summaries talking about? Tá, eu vou querer a resposta de vocês no chat. Diz o seguinte: que tipo de filme esses summaries, né, esses resumos, essas sinopses, estão falando a respeito? Que tipo de filme é esse? Em inglês, se você não tem problema, tá? Horror, isso, horror, que é terror em inglês. A gente já vai ver alguns nomes em inglês. Horror, isso aí, muito bem, tá?
Se você quiser colocar uma resposta um pouquinho maior, você pode dizer assim, né? The summaries. Parece horror em português. Exatamente. Horror, mas eles traduzem como terror. Se bem que terror e horror, quando a gente para pensar, acho que dá na mesma coisa, né? Or about horror. Eu coloquei uma resposta maior para ficar mais bonito, né? The summaries are about horror, né? Os resumos, né, ou as sinopses, né, são sobre, a respeito, né, de terror, horror, no caso, tanto faz. Vamos lá. Questão número 2. Where does the event take place? Ou seja, onde, né, o evento acontece. Esse foi o que mais apareceu no summaries, tá? Vamos colocar no chat as respostas. Onde esse evento, né, do livro acontece. Eu já assisti muito filme de terror. Eu adorava também assistir. Isabelle, tem informação no livro, tá? Tem no texto, tá dizendo um lugar específico. No caso, nas 3 sinopses tem o lugar, né, onde foi ocorrido esses acontecimentos. Sim, nas férias também eu tive uma época, minha época de ensino médio, tá? Eu reunia com meus primos pra gente assistir filme de terror. Pra caramba. Então eu conheço muitos, tá? Muitos filmes de terror. Pelo menos dos antigos eu conheço vários. Vamos lá, pessoal. Não é, tá? Não é na rua. Tem no texto essa informação. Se você for olhar dos 3 summaries, é logo a primeira informação, na verdade. Tá nas primeiras frases. Vamos lá. Qual é o lugar onde se passa essa história? Isso, volta pro texto, dá uma olhadinha. E aí? Existe um lugar que está se passando essa história. Isso aqui, vácuo, hein? Tá, vamos lá, vamos dar a resposta para vocês, tá? Se você for lá no primeiro summaries, tem escrito assim: In a town of Derry, ou seja, logo no começo, eu falei várias vezes, a cidade onde se passa é uma cidade imaginária, é chamada Derry, tá? Nos 3, você vai ver que nos 3 tem. Esse Los Angeles é de onde foi publicado essa sinopse, tá certo? Mas está no começo de cada parágrafo, né? O primeiro parágrafo começa assim: In a town, eu até pedi para traduzir town, né? Town quer dizer cidade ou cidadezinha, né? In a town of Derry, na cidade de Derry. Exatamente. Aí, por exemplo, o segundo parágrafo, né? Aqui é a segunda sinopse. Não, a gente tá fazendo agora, tá? Sem problemas, ô Yasmin. A gente tá fazendo agora. A gente traduziu o texto e a gente tá buscando as respostas no texto, tá certo? Então você vai fazendo junto comigo, tá? Junto com a gente. Até a segunda, a summary, diz assim: After recent cases of disappearing local kids of a town of Derry, de novo, town of Derry, né? Cidade de Derry. Então, beleza, a resposta fica assim. Eu tô na 2, tá, Yasmin? A gente tá respondendo a 2. Porque a 2 perguntava onde, né, se passa a história. In a small, uma pequena cidade, vamos colocar assim. In a small city. Ou small town, tanto faz. Called Derry. Pronto, pode ficar assim. In a small town, esqueci só do A. In a small town called Derry. É numa pequena cidade chamada Derry, tá? Se você quiser colocar só Derry, tá certo também, tá? Eu coloquei assim para ficar maior, para ficar mais bonito. Pronto, vamos lá, vamos para 3, né? 3 faz a seguinte pergunta: What is happening to the kids? Ou seja, o que está acontecendo com as crianças? Ó, isso aí tá. Tá logo nas primeiras dicas, tá na primeira sinopse, na primeira frase, e na segunda sinopse também na primeira frase. Tá? Vamos lá.
O que está acontecendo com essas crianças? Deixa aí no chat, vai colocando no chat. Eu até penso, não sei, assim, eu penso em fazer uma viagem desse tipo no futuro, Isabelle, só que não para os Estados Unidos. Eu gosto, assim, de termos de inglês, porque, assim, ir para um país não é só gostar da língua, às vezes é gostar da cultura. Eu, particularmente, eu não gosto tanto assim, da cultura americana. Eu preferia, se eu fosse viajar para um país de língua inglesa, ou eu iria para a Austrália, ou eu iria para Nova Zelândia, ou eu iria para a Inglaterra. Canadá é uma boa opção, Guilherme, muito boa opção. Ou eu iria para a Irlanda também. Eu iria para País de Gales. Eu não sou muito fã dos Estados Unidos, não, tá? Pronto, Austrália. Austrália é bom. Eu tenho vontade de visitar. Pois vamos lá, tá? E aí, a resposta? Vamos deixando no chat, tá? A resposta. Alguém colocou, mas acho que se perdeu. Alguém colocou, mas se perdeu. Coloca no chat de novo. Acho que eu pulei a resposta de alguém, sem querer. Eu vi que você se animou, o Yasmin. Isso, Stephanie. Boa, estão desaparecendo. Como é que ficará em inglês? Eles, vamos trazer aos pouquinhos. Né? Eles estão. Eles, a gente sabe que é they, que é o pronome eles. Estão. A gente só lembra lá do verbo to be, né? They are e disappearing, né? Pronto, pode ficar assim, ó. O Stephanie. A gente pode colocar assim: they are disappearing. Eles estão desaparecendo. Podemos colocar assim. A gente pode até mudar. A gente pode colocar que eles estão desaparecendo misteriosamente, né? Vou colocar assim para ficar legal também. They are Não, vai ficar assim, they are mysteriously disappearing, né? Desaparecendo misteriosamente. Coloquei essa palavra só porque a gente estava estudando sobre prefixos e sufixos, e mysteriously é uma formação que vem da palavra mysterious, tá? Que é misterioso. Então, misterioso, misteriosamente. Você pode colocar os dois, tá? Não tem problema não, tanto faz. Vamos para a quarta questão. Diz assim, who is the entity the three summaries refer to? Ou seja, qual é a entidade, né, que as três sinopses estão se referindo? Está lá no texto o nome dela, bem direitinho. E aí, qual é o nome da entidade? Pronto, Isabelle, está perguntando assim, qual é o nome da entidade, né, que o texto está se referindo? A entidade, isso, Guilherme, Pennywise. Né? Entidade, no caso, é tipo um espírito, a criatura. Né? Geralmente a gente entende a entidade como uma criatura, é um ser. Tá? Então, o ser que está se referindo ao texto é um ser chamado Pennywise. Né? Especificamente, de acordo com o texto, a Chloe Pennywise, né? Um palhaço Pennywise. Inclusive, eu fui até dando uma olhadinha a respeito dessa lenda. Geralmente, né, os Pennywise, né, esses espíritos, eles tendem a se fantasiar de palhaço. Geralmente, acho que não é por acaso que o filme optou por colocar esse Pennywise como um palhaço. Né? O Essa Coisa é um palhaço. É daí que vem vários medos, né, que se espalharam através da cultura americana de palhaço. Então a gente tem medo de palhaço. Muito filme de terror americano, ele sempre faz ele sempre usa o palhaço como uma figura. Porque já está na cultura deles essa história, né, dessa criatura demoníaca, né, que é o Pennywise, que se fantasia de palhaço. Até bem 10, exatamente, tá difundido na cultura, de alguma maneira, né? Isso. Pois é, corromper a imagem do palhaço. Pois é isso aí, ô Guilherme, certíssimo. Se você quiser colocar uma resposta... Isso, sim, é verdade, tá? Elas são criaturas e ele conseguiu capturar uma. Ele capturou um Pennywise? Eu nem acredito. Você pode colocar assim, eu vou colocar uma resposta um pouquinho maior, tá? Para ajudar vocês também.
An evil clown called Pennywise, para ficar mais bonito. Pronto, eu vou colocar assim, ó. It's an evil clown called Pennywise. Ou seja, é um palhaço perverso, né? Evil clown, chamado Pennywise, certo? Vamos lá, vamos para... Não, essa é a número 4, tá certo? Ô, Yasmin? Número 4. Agora que a gente vai para 5, beleza? A 5 diz assim: How is the group of kids known? Ou seja, como é conhecido esse grupo de crianças? Essa eu não vou nem responder, estava lá no texto. Eles são conhecidos como... Losers. Ótimo, Isabela. Inclusive, tem até um nome específico, né? O Clube dos Perdedores. Lá no texto está escrito assim: Losers Club. Isso, The Losers Club. Isso aí, muito bem. The Losers Club, né? Olha esse povo saindo. Sabemos 3 aqui de uma vez. Pronto, mas essa resposta pode ser assim, tá? The Losers Club, tá? O Clube dos Perdedores. Às vezes é internet, né? Ou não. Então pode ser isso, tá? Pode ser isso, verdade. Pronto, ótimo, pessoal. A gente terminou as questões, tá? Eu queria só traduzir com vocês esses gêneros de filmes. Até que você for abaixo das questões, a gente tem um tópico chamado Listening and Pronunciation, tá? Ou seja, escute e pronuncie. E que a gente vai traduzir, né? Como se fala em inglês os diversos tipos de gêneros de filmes. Eu vou até acrescentar alguns também, tá? Vamos lá. No tópico tem assim, movie genres, gêneros de filme. O primeiro é action. Pessoal, o que significa action? Vai deixando no chat. Super tranquilo, né? Ação. Até tem um exemplo aqui do filme 300 de Esparta. Se você não assistiu, vale a pena assistir, tá? Filme muito, muito bom. Action, ação. Aí abaixo de action, a gente tem fantasy. Esse daí também nem precisa traduzir. Fantasy, você coloca lá, fantasia. No caso aqui, como exemplo, a gente tem o Avatar. Exatamente. E a gente tem o de baixo, que é sci-fi. Isso aqui eu quero ver alguém saber o que é sci-fi. Vocês já viram falar nesse termo, sci-fi? E sci-fi é uma espécie de abreviação. Vou até dizer a abreviação do quê? Scientific. Pronto. Sci-fi, que tem no texto, é uma abreviação, né, de Scientific Fiction, que em português a gente traduz como ficção científica. Então, sempre que você ouvir alguém falando de sci-fi, é ficção científica. No caso, a gente tem aí Jogos Vorazes, né, como exemplo de sci-fi. Pronto, agora a gente vai lá para cima, né, onde tem esse Minion, né? Family. Isso, inclusive eu queria só fazer uma observação. Family não é bem, não tem a gente não traduz especificamente como família, embora a gente saiba que family quer dizer família, mas refere a todo tipo de filme que ele pode ser assistido em família. No caso, desenho, pode ser até alguns tipos de romance, cara, que é meio engraçadinho, dá pra chamar de family, muitas vezes, tá? Então nem sempre vai ser comedy, romance ou coisa do tipo. Muitas vezes dá pra chamar de family também. Geral é filme livre, pra criança que todo mundo assiste. A gente tem abaixo de family, a gente tem animation. Também nem precisa, animação, muito bem, Isabel. Animação. Abaixo a gente tem romance. Também nem precisa, romance é romance. A gente tem aqui o exemplo, A Culpa é das Estrelas, né? Eu nunca li o livro, mas já assisti o filme. É bonitinho o filme, né? Pronto. Aí lá do outro lado a gente tem a terceira coluna, né? Começa com crime, tá? Como é que a gente traduz crime? Parece crime, mas geralmente a gente, em português, ele é equivalente a filme policial. Então a gente traduz como policial, tá? Gênero policial, gênero de perseguição policial, se crime, tá? Aqui a gente tem um cartaz da Trapaça, nunca assisti, mas crime a gente pode traduzir como policial, em vez de crime. Se bem que tanto faz, né? Abaixo a gente tem thriller, tá? Thriller. A pronúncia é um pouquinho difícil, né? Porque tem TH, né? Thriller. Exato, Isabel. Thriller é suspense. É isso aí. Inclusive tem uma música
ficou muito famoso, né, esse termo com a música do Michael Jackson, que se chama Thriller, né? Uma das músicas mais famosas dele, que ele se fantasia lá de zumbi, né, e fica dançando. Quer dizer suspense, Thriller. Pronto, o próximo a gente tem Horror, que a gente não precisa, a gente já fez, né? A gente sabe que Horror é terror. Vamos para a última fileira. Diz assim, Comedy, tá? Comedy, que no caso está na cara, né? Comédia. Comedy é comédia. E também comedy, eu até vou deixar no chat também, que você pode ver outros termos para comedy. Por exemplo, comedy pode ser também chamado de sitcom. Do Michael Jackson, pior que eu gostei. Eu tinha também, quando era criança, eu tinha medo um pouquinho só do lobisomem do começo, mas depois eu acostumei. O próximo, pessoal, eu coloquei aí comedy, tá? Comedy é comédia, mas em inglês você também tem a opção de falar sitcom, tá? Então é muito comum você ouvir também sitcom em vez de comedy, tá? Que aqui no livro não foi colocado, mas eu aconselho que você coloque comedy, coloque uma barrinha, né? Ou então um tracinho embaixo, uma observação, e coloque sitcom, que foi o que eu acabei de colocar ali no chat. Que é a mesma coisa, tá? Inclusive, pelo menos nos americanos, eles falam muito mais sitcom do que comedy. Aparentemente, comedy, a palavra comedy, ela é mais usada pelos britânicos, tá? Então, tem essas duas opções. Aí a gente tem, abaixo dele, a gente tem western, né? Western quer dizer, literalmente, faroeste. Que western, na verdade, é oeste, na verdade, né? Do oeste. E a gente traduz como faroeste, tá? A gente tem aqui Django, né? Eu já assisti Django, não sei se vocês assistiram. Vale a pena também assistir, tá? Thriller, ou Yasmin, é suspense, tá? Thriller é suspense, certo? Eu tô agora em Western, né? Que é o penúltimo, que é faroeste. E o último, War, que é guerra, tá? Pronto, deu a hora, né? Eu aqui tomando intervalo de vocês, tá? Só eu coloquei o último, tá? War quer dizer guerra, certo? Pronto. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Eu vou deixar a atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Tchau.